controle de insetos em aves poedeiras. Você sabe o que é uma ave poedeira? Galinhas poedeiras ou de postura são aquelas destinadas à produção de ovos, sendo este considerado de alto valor nutricional, podendo a sua qualidade ser influenciada por fatores como condições de manejo, instalações, nutrição e ambiente. Qual a diferença entre uma poedeira caipira e uma poedeira industrial? A poedeira caipira são aves criadas soltas em fundos de quintais domésticos, que demandam uma baixa mão de obra, por sua cultura e cultivo, por serem criados sem confinamento. Já as aves poedeiras industriais são as aves que são criadas em um sistema confinado de produção, com alto controle de biosseguridade para evitar contaminação dos subprodutos gerados pelos frangos. A necessidade de produzir quantidades cada vez maiores de alimentos levou o homem a procurar formas de produção intensivas. Assim, uma das alternativas para uma maior produção de alimentos foi a criação intensiva através de confinamento, aumentando a concentração discreta de animais, criando nesses locais ecossistemas artificiais propícios à proliferação de insetos. Piolhos são insetos ectoparasitas de aves e mamíferos, vivendo apenas no corpo desses animais, pois fora deles apresentam pouco tempo de vida, cerca de 7 a 15 dias. Os piolhos que mais acometem as aves poedeiras industriais são Menopungalinae, e as demais infecções são realizadas pelos Liperus capones, principalmente sobre as penas das asas, Gonicotis galinae, muito pequeno na pelugem, Goniodes gigas, o piolho gigante das galinhas, Goniodes dissíminos, piolho marrom das galinhas, Menecatus cornutus, piolho do corpo, e o Menecatus pallidulus, o pequeno piolho do corpo. Os piolhos são ectoparasitas permanentes, isto é, parasita permanece no hospedeiro durante toda a fase do seu ciclo evolutivo. Deve-se, além de destruí-los nos hospedeiros, com banhos ou pulverização adequada, proceder a uma higiene e desinfecção das paredes dos estábulos e jaulas. As camas e os ninhos devem ser incinerados. As instalações devem ser teladas para evitar a presença de aves silvestres, que sempre introduzem os piolhos nos aviários. A mosca doméstica. No estábulo de poendeira e cama de aviário, criam-se principalmente as moscas domésticas, além de varejeiras, todas as moscas nocivas. Esta última cria-se principalmente no esterco bem molhado pelo vazamento de bebedouros e nos ovos quebrados e de casca mole que caem no esterco, assim como carcaças. Criam-se também espécies predadoras que fazem um controle biológico natural, como as moscas de jardim, as moscas soldados e as moscas do lixo, que se alimentam de ovos e larvas das outras moscas. O ciclo de vida da mosca doméstica passa por 4 fases. O ovo precisa de um período de 8 a 12 horas para eclodir. A larva sofre 3 mudas de pele antes de formar o casulo, de 3 a 6 dias. Alimentam-se vorazmente de resíduos orgânicos. Necessita de umidade, mas não sobrevive no substrato coberto com água. A pulpa, formada pela desidratação da pele da larva de terceiro estágio, que em 3 a 6 dias dará origem ao adulto. O adulto vive por 25 a 35 dias. A fêmea inicia a postura aos 3 a 4 dias de vida e, após o acasalamento, coloca de 10 a 150 ovos de cada vez, podendo fazer até 6 posturas durante a vida. As medidas de controle têm por objetivo proteger as aves do principal problema ocasionado por essas pragas, a transmissão de doenças. Pesquisas demonstraram que as moscas transmitem agentes patogênicos como Salmonella pullorum, Pasteurella mutocida, Staphylococcus, cólera e outras bactérias entéricas, ou cistos de protozoários, viroses. Transportam também, mecanicamente, ovos de omintos e servem de hospedeiro intermediário de tênias. As medidas de controle mecânicas. O uso de gradinho de madeira sobre as gaiolas facilita, além da secagem, também a remoção do esterco. Diariamente, deve-se verificar o esterco para identificar pontos de vazamento dos bebedouros, encanamentos e ainda outras possibilidades de causa de umedecimento do esterco. A vegetação ao redor dos galpões devem ser mantidas baixas, pois facilita a ventilação e secagem da cama.
O controle biológico pode ser estimulado deixando-se parte do esterco na retirada feita durante o período de produção, ou colocando uma cama de esterco velho no início de um novo lote. O uso de serragem no início do lote também facilita a colonização dos predadores. No controle químico, o uso de produtos adulticidas deve se limitar a aplicações em locais onde a presença da mosca é indesejável. Evitar borrifar ou polvilhar produtos adulticidas diretamente no esterco, pois isso irá matar insetos benéficos, os predadores das moscas. O uso de larvicida administrado via ração deve ser racionalizado para evitar o desenvolvimento de resistência. Com os problemas de criação de moscas ocorrem quando o esterco demora a secar, ou seja, em épocas de chuva, no início de lote e na fase de muda. O produto deve ser estrategicamente utilizado só nesses períodos e se prolongar até que sejam formadas as pirâmides de esterco, demonstrando a secagem do material que possibilita a criação de moscas. Os restos de ovos podem ser destinados a fossas cobertas ou trabalhos com as carcaças de aves mortas, em fossas ou em compactação. Programas de biosseguridade eficazes são essenciais para o controle e prevenção da disseminação de doenças e insetos na avicultura de postura comercial. A segurança biológica do ovo e do consumo é o principal foco de atenção nos mercados competitivos, sendo o desafio que a indústria de postura enfrenta constantemente. Obrigado.